Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Oi, Thaís, a última aula dessa semana especial. Hoje a aula vai ser de novo muito prática. A gente vai também usar um pouquinho do que a gente aprendeu ontem para falar dos rondejams, ok? Vocês me escutam bem? Sim? Então, bora lá, tá? O rondejam, ele vai ser o primeiro movimento que vai aparecer que vai fazer um círculo, né? Rondejam significa círculo da perna. E ele é um elemento pedagógico muito, muito importante, porque ele vai construir a mobilidade, a força, a independência do corpo, então a perna separada do tronco, que vai separar dos braços, e vai preparar o bailarino não só expressivamente, mas para a funcionalidade da dança clássica, tá? Então, o rondejam que a gente vai aprender, a gente vai ver alguns tipos de rondejam. Hoje a gente vai focar em 3 movimentos: o rondejam parterre, o rondejam en l'air e o grand rondejam jeté. Eles vão trabalhar a rotação externa, então eles vão trabalhar esse en dehors, tá? Vão ajudar no fortalecimento dessa musculatura para a gente chegar na rotação máxima do en dehors, vão melhorar a amplitude da articulação do quadril, e essa amplitude da articulação também vai nos ajudar a chegar nesse en dehors que a gente precisa, tá? A gente vai trabalhar também a estabilização do quadril. Ao mesmo tempo que a perna vai precisar mexer, o quadril precisa se manter estável e bem colocado lá na nossa posição do aplomb, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, cada um vai ter mais ou menos um movimento, um trabalho específico, né? O rondejam parterre, ele vai trabalhar essa linha do ronde, vai trabalhar esse en dehors e a perna como um todo fazendo o ronde. No rondejam en l'air, no método Vaganova, a gente considera o rondejam en l'air não o ronde que está no ar e vai da frente para trás. O rondejam en l'air para a gente é o ronde que sai do lado e faz uma mini círculo aqui na perna, ok? Esse é o nosso rondejam en l'air. E esse rondejam, ele vai ser muito importante, de novo, para trabalhar o en dehors, mas para estabilizar a parte da coxa femoral, para a hora que a gente for fazer os fouettes. Então, eu sempre falo, o rondejam en l'air, ele é o primeiro movimento que a gente ensina no processo de tour fouetté, quando a gente vai girar mesmo, vai começar com esse rondejam en l'air. E o Grand Rondejam GT, ele é um movimento grande que a gente vai ter um lançamento da perna e ele vai preparar essa musculatura justamente para esse lançamento que a gente vai precisar nos saltos e nos arabesques, tá? Então a gente vai ter 3 trabalhos aqui: um da perna trabalhando em círculo, um da parte coxofemoral segurando para preparar para os fouettes e a outra dos lançamentos, ok? Então a gente vai lá e eu vou começar com os rondejams e aí eu já vou mostrando para vocês alguns detalhes de como a gente vai criar essa sequência, tá? Cada sequência do método Vaganova tem regras específicas, tá? E a gente pode, dentro das sequências, colocar alguns elementos ou outros, tá? De acordo com essas regras. Então, o rondejam parterre, ele é um movimento que vai sempre começar com uma preparação. Então, no rondejam parterre, a gente tem uma preparação para começar ele, e é uma preparação específica, tá? No primeiro momento, quando a gente ensina o ronde, a gente não passa a preparação. Depois que elas entenderam esse ronde, a gente já vai inserir a preparação como parte do movimento, tá? Além disso, dentro desse rondejam, a gente vai poder colocar o rondejam a 45 graus, o rondejam a 90 graus, vai poder colocar rondejam com plié. E o Grand Rondejam GT, que eu falei que é um que prepara para os lançamentos, também entra nesse momento do rondejam, tá? E para finalizar a sequência dos rondejams parterres, a gente vai ter sempre uma sequência de um pequeno adágio, tá? Porque é o momento da barra que a gente já preparou os alunos para começar os grandes movimentos. Então, a Vaganova termina esse movimento com um pequeno adágio. O que pode ter nesse pequeno adágio? Os port de bras. Então, todos os port de bras que a gente aprendeu, a gente pode colocar lá, ou as preparações para eles. Podem ter as pernas altas, então, relevelãs, développés, o rondejam a 90 graus, enfim, todos esses movimentos.
todo e qualquer trabalho de braço que a gente queira, além de relevês, tá? Inclusive, alguns professores colocam, ao invés desse pequeno adágio, um pequeno alongamento, o que também ajuda. Então, a gente tem a parte do alongamento no final da barra, mas se a turma tiver dificuldade com alongamento, é um outro lugar bom para a gente trabalhar, porque a gente trabalha 2 vezes o alongamento dentro da aula. Então, ao invés de dar o pequeno adágio, a gente dá um alongamento que também não deixa de ser um adágio, tá? Vou começar com o ronde, depois eu falo da sequência do rondejam en l'air. E um outro detalhe, o rondejam en l'air sempre vai começar da primeira posição, ok? Ele nunca vai começar da quinta. E aí, na ordem da barra, a gente vai ter 2 movimentos que começam em primeira. Todos os outros movimentos, a partir do momento que a gente aprende a quinta posição, eles começam em quinta. Esses 2 movimentos são o plié, porque é o primeiro movimento da barra, então eu não posso começar em quinta. Então, o plié eu vou sempre começar na primeira. E o segundo movimento é o rondejam par terre. Por que esse que vai sempre começar na primeira? Porque o rondejam par terre, ele passa pela primeira, então eu vou fazer o movimento frente, lado, trás, passo pela primeira, para ir novamente na frente. Então, por ele passar sempre por primeira, não faz sentido ele começar da quinta, ok? Mas ele pode finalizar na quinta ou na primeira, do jeito que vocês preferirem. Aí é um que vocês vão decidir aí de acordo com a sequência, tá? Estê, mas nunca, jamais eu posso começar na quinta? Pode, com uma exceção. Se eu for começar o movimento do rondejam sem um rondejam, se eu for começar, por exemplo, o movimento do rondejam usando um retiré, aí eu poderia começar ali da quinta. Mas como isso é muito raro de acontecer, normalmente a gente começa o rondejam com um rondejam, a gente precisa sair da primeira. Tudo bem? Ficou claro até aí? Sim? Então vamos lá. Antes da gente ir para o ronde em si, se vocês quiserem anotar, isso é importante. Como que a gente ensina todos os movimentos? O tempo de todos eles. A gente sempre começa lento, então em 8 tempos. Então o primeiro rondejão que a gente vai ensinar nas primeiras aulas, nos primeiros meses, vai ser em 8 tempos. Depois que elas já entenderam esse rondejão, que elas já fizeram, que elas estão prontas, que o corpo já entendeu, a musculatura está bem colocada, a gente passa esse rondejão para metade do tempo. Então, 4 tempos, ok? Isso a gente vai ficar um tempo aí, em 8, depois em 4. Depois desse tempo que elas já conseguiram fazer em 4, pensando, ativando toda a musculatura, a gente divide o tempo de novo. Então, de 4 ele vai para 2, ok? E a última mais ou menos, entre aspas, contagem é em um tempo. Então, o round completo vai ter que acontecer em um tempo. Nos anos avançados, aí a gente pode ter uma sequência, por exemplo, de 3 rondejams em 2 tempos. A gente vai chegar lá, e aí vocês vão entender essa contagem, tá bom? Mas a gente sempre vai começar 8, depois 4, depois 2 e depois 1. Isso para todo e qualquer movimento que a gente for fazer dentro do método Vaganov. Estê, mas é muito chato fazer em 8 tempos. E é muito difícil. Mas é isso que vai trazer o controle e a força necessária para os movimentos. O que que eu faço, tá? Outro detalhe importante. Quando eu for usar um movimento de 8 tempos, eu não vou pôr uma música extremamente lenta, porque senão eles vão morrer. Então eu faço sempre ao contrário. Se o movimento é muito lento, eu coloco uma música rápida, para esses 8 tempos não serem maçantes. Entendeu? Agora, se o movimento for em menos tempo, em 2 tempos, em 1 tempo, eu ponho uma música lenta. Ok? Então a gente tem esse paradoxo. Movimento lento, música rápida. Movimento rápido, música lenta. Porque se eu colocar um movimento rápido e a música rápida, eles não pensam em nada, o movimento fica fazendo qualquer coisa e a gente não ativa nenhuma musculatura, ok? Com o tempo, chegando nos anos avançados, aí sim a gente vai chegar com a música rápida. Mas no início, quando a gente estiver ensinando os movimentos, a gente precisa ter esse controle, seguir essas regrinhas para fazer, tá bom? Vamos lá para o rondejão. O rondejão, eu falo para elas que é como se fosse um compasso. Sabe o compasso que a gente usa na escola para desenhar um círculo? Ele tem uma pontinha que finca no papel e ele tem outra pontinha que faz o movimento do círculo. E isso é exatamente a nossa perna. A perna de base está fincada no chão e a perna de trabalho, ela vai ser a pontinha lá do lápis e vai fazer esse círculo perfeito.
Daí eu falo para elas assim, se a ponta do compasso quebrar a pontinha, o que que acontece? O círculo não fica perfeito, ele vai ficar rabiscado esse círculo, né? Aí eu falo para elas, a ponta do nosso pé é essa pontinha. Se a ponta não esticar direito, o círculo não vai ficar direito. Então eu tenho que pensar nesse pé como a pontinha do lápis para a gente desenhar. E outro detalhe importante, a gente precisa explicar para elas o sentido de andeor e andedã. Então, quando eu fizer o ronde andeor, o ronde vai da frente para trás, tá? Quando eu fizer o ronde andedã, o ronde vem de trás para frente. Então, andeor, eu abro o movimento da frente para trás. Andedã é como se eu fechasse o movimento. Então, eu falo assim, abre o livro, fecha o livro, ok? Para ficar mais fácil delas entenderem o que é andeor, o que é andedã. Outra coisa que a gente precisa pensar. A gente vai trabalhar muito com a divisão matemática. E aí elas vão estar entrando na escola, talvez elas ainda não aprenderam divisão matemática, ou elas estão começando a aprender. Isso é legal, porque a gente vai linkar o assunto da escola com o do balé. O movimento do rondejam tem quantos pontos? Então eu vou ter o ponto, né, aqui, começo na primeira. Vou na frente ao ponto 1, vou ao lado é o ponto 2, vou atrás é o ponto 3, volto na primeira é o ponto 4. Então eu tenho 4 pontos para passar no meu rondejam. Se a música tem 8 tempos, eu tenho 2 tempos para cada posição, ok? Então eu tenho 2 tempos para chegar na frente, 1, 2. Eu tenho 2 tempos para chegar ao lado, 3, 4. Eu tenho 2 tempos para chegar atrás, 5, 6, e tenho 2 tempos para fechar. Elas precisam começar também a contar a música dessa forma, ok? Se o movimento for em 4 tempos, então é um tempo para cada pose, ó. 1, 2, 3 e fechou na primeira, 4, certo? Vamos até aí, eu já vou explicar o de 2 tempos. Agora, quando a gente passar por esse ronde, eu vou mostrar de lado, mas a gente sempre vai ensinar de frente para a barra, tá? Eu saio ele da primeira, eu penso em arrastar muito esse pé na frente, com o aplombe puxando para cima, principalmente essa região do quadril. Lembra que eu falei, imagina que eu peguei meu colã e puxei meu colã para cima? Ele tem que estar ativo o tempo todo, isso vai ser importante para o andeor. Se isso aqui relaxar, a gente vai fazer o rondejam andedã, ok? Então eu puxo isso aqui para cima, vou levar na frente. Só que da frente até o lado, eu tenho mais um ponto, eu tenho uma diagonal aqui que a gente chama de écarté condicional, porque eu não estou virada para o écarté, o meu pé de base está em face, mas minha perna passa pelo écarté, vou para o lado. Aí eu tenho mais um écarté, que é o derrière, e esse écarté é muito importante, porque nesse écarté elas não podem virar um dedã, elas não podem estar andeor e pensar em virar a perna. Elas mantêm a perna ainda en face, tentando mostrar a sola da sapatilha para frente, para chegar atrás, ok? Então a gente passa pela primeira e vai. Se forem 8 tempos, a gente vai fazer 1, 2, écarté condicional, 3 para chegar ao lado, 4. Aqui, ó, eu penso em encaixar ainda mais o meu bumbum, puxar isso para frente, criar espaço na perna para ir para o 5 lá no écarté derrière, para chegar atrás 6 e fechar 7, 8. Esse é o andeor. Nessa fechada, elas precisam também sentir que o pé todo está no chão, ó, como se fosse uma vassoura que vai varrer o chão e vai pegar toda a sujeira para fechar. Não pode vir o pé deste jeito, ó. Conseguem ver que meu dedinho não tá no chão? Isso elas vão fazer 99% das vezes até elas entenderem que o pé relaxa, ó, ele faz esse movimento de ir para trás para fechar, ok? A mesma coisa andedã. Então, em 8 tempos eu vou ter 1, 2, passo pelo écarté no 3 e aqui eu já tenho que pensar em ativar esse bumbum, empurrar para baixo para minha perna virar, perceberam? Se elas não pensarem, elas trazem assim, ó, andedã. Então a ativação vem aqui do bumbum de empurrar para baixo para chegar ao lado 4. Vou mostrar o écarté condicional pensando em virar ainda mais o meu calcanhar, não vindo aqui, ó, pela coxa. O trabalho é pelo bumbum. Chego na frente e fecho, lambendo o chão. E aí aqui, imagina que tem uma cordinha puxando os meus dedos para trás. Não deixa acontecer esse movimento, ó.
Ativa a musculatura e puxa para trás, tá? Então, de novo, ó. 1, 2, mostra o écarté 3, ao lado 4, écarté 5, 6 e fecho 7, 8. Ok? Então, essa é a posição en dehors e en dedans. Tudo bem até aí? Perceberam todos os pontinhos que a gente tem que passar? Isso é importante porque a gente tem que sentir a musculatura trabalhar e ativar. Fazer só esse movimento em 8 tempos, se vocês forem fazer, vocês vão sentir que a musculatura trabalhou realmente. E é isso que a gente precisa, ok? Depois disso, a gente poderia colocar um rond de jambe com plié, que é o mesmo movimento. Eu vou fazer aqui atrás para vocês me verem de frente. É o mesmo movimento, só que a perna de base vai dobrar, tá? Eu posso sair de duas formas. Eu posso fazer plié e levar a perna na frente, ou eu posso sair como um plié soutenu. A perna de trabalho sai esticada e a outra dobra ao mesmo tempo. E o tempo vai ser o mesmo. 1, 2, leva, écarté 3, chega ao lado 4, écarté atrás 5, 6 e vou fechar 7, 8. A mesma coisa poderia ser en dedans. Então, plié. 1, 2, écarté 3, vai virando a coxa 4, continua virando 5 para frente, 6, fecha o 7. 8, ok? Então, essas são duas formas de fazer o ronde simples e o ronde com plié. Aí a gente vai ter um outro detalhe, tá? No começo a gente vai fazer um face, de frente para barra, não vai ter cabeça nenhuma. Mas a partir do momento que eu viro de lado para barra, a gente tem algumas regras. Toda vez que o rondejam for simples, que é o ronde que é com a perna esticada, e só faz esse movimento, eu não tenho nenhum elemento extra, a cabeça é um face, ok? A cabeça não vai mudar de posição ou não vai ficar do lado, a cabeça vai ser sempre um face, porque a gente está focado em segurar essa estabilidade do tronco e do quadril para ele não mexer durante o ronde. Às vezes acontece elas fazerem isso, ó, e mexerem. Então, isso tem que estar muito estável, essa cabeça anface vai ajudar. A partir do momento que eu tenho algum ronde mais elaborado, então, por exemplo, ronde com plié, mais para frente eu vou ter o ronde a 45 graus. Aí a gente vai ter sempre uma cabeça se for de lado para barra. Como que vai ser essa cabeça? Lembram que a gente tinha a cabeça na frente, a cabeça olha para o lado e inclina para trás. Ao lado a cabeça é frente e atrás a cabeça é ao lado, inclinando um pouquinho para frente, ok? Quando a gente fizer demi-rondes, ou seja, só da frente para o lado, ou do lado para trás, ou de trás para o lado, ou do lado para frente, a cabeça vai seguir essa regra. Então, se eu for na frente com o plié, a cabeça vai lá com essa inclinação e ao chegar ao lado, ela vai virar de frente e eu fecho, tá bom? Se for para trás, eu vou do lado. Quando eu levo a perna, eu viro a cabeça e fecho. Se eu for atrás, cabeça para o lado, traz a perna e a cabeça e fecho. E o braço ficou lá, hein, imóvel, não tá mexendo o braço ainda. E do lado para frente, cabeça à frente, leva para o lado com a inclinação e fecha. Percebam que a gente trabalha isso tudo tem que ser falado para o aluno e treinado com o aluno, ele não vai aprender do dia para a noite. Sim? Agora, se eu fizer o round completo da frente, sem parar para fechar, frente, lado, trás, elaborado, hein? Lembrando disso, é sempre elaborado. A cabeça ela não precisa olhar um face para voltar, eu não preciso fazer isso, ó. 1, 2, 3. Porque se elas forem muito rápidas, elas vão ficar perdidas. A cabeça vai ficar na lateral e ela só vai acompanhar o tronco para chegar na posição final, ok? Ou de trás para frente. Sim? Então, num primeiro momento, a gente vai ensinar de frente para barra sem cabeça, tudo em face. Depois eu viro de lado para barra e aí eu vou fazer demi-rondes e a cabeça vai acompanhar o movimento. Sim? E quando eu chegar no ronde completo, aí a cabeça fica e trabalha só a inclinação do corpo, ok?
Num outro momento, a gente pode acrescentar braços, ok? Então, a gente pode ter algumas versões desse braço, mas eu faria, por exemplo, o primeiro momento da frente, leva ao lado e terminou atrás, ok? Se for atrás, o braço também vem andeor, ó, atrás, leva até ao lado e termina na frente. Então, esse seria o primeiro movimento de braço. Vamos acrescentar um braço agora que poderia ir para o arabesque. Então, eu fiz frente, lado, passa para o arabesque e fecha. Se for ao contrário, frente, lado, e pode ir para uma terceira para fechar. Sim? Deu até aí? Dúvidas? E um último movimento que a gente poderia fazer é levando um braço para esse allongé. Usa-se muito no rondejão. E aí aqui é muito importante um detalhe, esse braço com o allongé, ele não pode, apesar dele parecer que está lá atrás, ele não pode ir lá, ó. Ele precisa ficar nessa direção, mais para frente, écarté frente do que écarté trás. Por quê, Estefânia? Porque esse braço vai ser a finalização das minhas piruetas em attitude. Se eu levar ele para trás, eu vou cair. Então, pensando que ele vai virar uma pirueta em attitude que vai terminar, eu tenho que terminar com ele para frente. Conseguem perceber? Ele não abre. O movimento do braço é só aqui, ó, nessa parte do cotovelo até a mão. Não é dessa parte do cotovelo até o ombro, para trás. Então, a gente poderia fazer frente, lado e poderia esticar atrás com essa posição sem ir lá, segurando aqui. Mesma coisa no dedão. 1, 2 e esticou lá. Percebam, esse é mais fácil de manter na frente. Atrás é mais fácil de levar para trás. Ficou claro até aí? Além disso, a gente vai ter os rondes a 45 graus. Também a gente começa com só demi-ronde, depois o ronde completo. E esse é muito importante que a gente sempre faça de frente para a barra, para a gente manter esse alinhamento. O que acontece nos rondes, quando a gente passa para trás, elas querem levar isso junto. E eu tenho que manter esse alinhamento de frente. Quando elas estão de frente para a barra com os dois braços, é mais fácil manter esse alinhamento. Quando elas estão de lado, é mais fácil elas virarem. Então, a gente só vai virar de lado quando a gente sentir que elas estão realmente muito firmes com essa postura. E mesmo assim, quando a gente vira de lado, elas vão mexer. E aí a gente vai ter que falar: olha, lembra que não pode mexer os ombros. Esse ombro, ao invés de ir junto com a perna, ele vai fazer um braço contrário de empurrar para frente, ok? Eu vou fazer de lado para a barra, só para vocês verem o encaixe do bumbum nesse a 45 graus, mas pensem que a gente vai estar de frente. Em 8 tempos também. Levo na frente 1 a 45 graus, 2. Lembra de mostrar a sola da sapatilha para frente na écarté condicional 3 para chegar ao lado 4. Conseguem perceber que minha sola da sapatilha está para frente, não para trás? Esse ativamento acontece aqui do bumbum, ok? Percebam isso. Outro detalhe importante, elas tendem a levar o quadril junto. E aí a perna vai virar um dedão, ó. Eu tenho que ter um separamento do quadril para a perna. São duas coisas diferentes. A perna é uma coisa, o quadril é outra, ok? Então eu tenho que pensar sempre como se tivesse alguém me puxando e a perna fosse sair desse quadril. Ela não pode ficar aqui, ó. Conseguem ver a diferença? Perto, longa. Ela abre um espaço aqui, ó. Tem um buraquinho aqui na minha calça, percebem? Ó? Não fica assim. Cria esse espaço. Quanto mais espaço, mais elas conseguem virar andeor. Então, cheguei lá na lateral. Agora, daqui o mais importante é esse écarté derrière, que mantém esse andeor, para então virar a perna para chegar atrás. Não deixem elas fazerem isso. Para ir para trás, o bumbum já soltou e a gente não conseguiu fazer o trabalho do andeor. Ok? Então, vou mais uma vez. Ó. Frente, 1, 2, écarté. 3, 4, écarté. 5, 6 e posso fechar. 8, a mesma coisa, andedã. 1, 2.
Lembra quem ativa? Bumbum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? A gente tem que trabalhar o tempo todo esse ativamento do bumbum. Elas vão sentir dor aqui, ó, na região dos rotadores, mas é importante porque é isso que vai dar o andeor. Muitas vezes no começo vocês vão ter que pôr a mão e virar, fazer elas entenderem. O que que acontece? Eu sempre falo isso para os alunos. Os glúteos, aqui, essa região dos músculos rotadores, a gente não trabalha eles tanto quanto a gente trabalha essa parte da frente da coxa, né? Porque toda vez que a gente anda, quem ativa é essa musculatura para andar. Então, naturalmente, a nossa coxa ela é muito mais forte do que o nosso glúteo, ok? Porque quando eu faço esse movimento, o glúteo relaxou. O glúteo não fez força para a perna subir, ok? E aí, por isso que é difícil elas manterem o andeor, porque elas vão colocar força nessa coxa e aí elas não conseguem ativar o bumbum, percebem? Por isso que a gente tem que trabalhar ao contrário. A intenção é quase relaxar essa coxa. É lógico que ela vai fazer força, mas é menos força na coxa e a força toda nesse músculo dos rotadores. Por isso que a gente precisa fazer muito lento esses movimentos. Certo? Deu? E aí, se eu virar de lado para barra, eu vou usar a mesma regra das cabeças que a gente usou lá com o ronde no plié. Então, se for frente, lado para fechar, lado trás, ou trás para o lado e lado para frente. Se for completo, um e ou volta. Ok? E esse mesmo movimento mais para frente, ele vai poder ser feito no plié. Então, a mesma coisa, 45 graus. Ou na meia ponta. Ok? Ficou claro? Outro detalhe importante. Esse movimento que a perna sobe a 45, ele é um rond de jambe, mas a gente não chama de rond de jambe. Lembram que eu falei, o rond de jambe vai ser considerado só esse do lado, ok? O nome Rond-en-l'air está certo para esse movimento. A gente só não usa para não confundir a cabeça dos alunos. Porque vocês concordam que se eu falar Rond-en-l'air para esse e Rond-en-l'air para esse, elas nunca vão saber qual Rond-en-l'air eu quero? Então, o que que a Vaganova fez para ficar mais fácil? Esse Rond a gente vai chamar de Rond a 45 graus. Ok? Então, quando eu falar Rond a 45 graus, significa que eu vou da frente e do lado para trás. Se fosse mais alto a 90, também seria ronde a 90 graus. Então, frente a 90, mais alto, mesmo movimento. E quando eu falar ronde en l'air, sempre esse ronde do lado. Outro detalhe importante, o ronde en l'air, que é esse do lado, não vai se misturar com essa sequência do ronde de parterre, ok? Eles são sequências distintas. Por mais que eles se chamam ronde, eu não vou juntar eles. O ronde en l'air sempre vai ter um lugar específico para ele dentro da aula, que pode ser depois do fondue, então eu dou plié, tendue, jeté, ronde, parterre, fondue, ronde en l'air e frappé, ou eu posso inverter, posso fazer fondue, frappé e ronde en l'air. Ok? Então ele tem esses dois lugares, ou depois do fondue e depois dele vem o frappé, ou depois do frappé, fondue, frappé e ronde en l'air. Aí vocês podem escolher conforme a aula de vocês. Às vezes eu peço para os alunos, se eu dou um ronde en l'air muito pesado, aí eu dou o ronde en l'air, o frappé e depois o adagio, entendeu? Para ter um que quebra no meio. Se o ronde en l'air não é tão pesado, aí eu dou o frappé, ronde en l'air e o adagio. Ok? Muito bem. E faltou a preparação para o rondejam. Lembra que eu falei que tem uma preparação? Então vamos lá para a preparação. A preparação, ela também vai poder ser feita de duas formas. Eu vou mostrar de lado. Depois a gente pensa numa sequência de frente e uma sequência de lado para baixo. A preparação, ela pode começar de duas formas. Eu posso começar com um plié nas duas pernas, faço um Batman tendu na frente com plié na base, e aí se eu tiver de lado para baixo, eu tô com o braço na primeira com a cabeça,
e vou levar até o lado, esticando a base. Então, eu estico para ir para o lado. Deixa eu mostrar de frente, ó. Um e estico, ok? E aí, no último momento, a perna vai passar para trás. Para o 1, a minha perna está na frente. Então, vamos pensar nos tempos, tá? Se forem 4 tempos, eu vou fazer 5, 6, 7, 8 e 1 para começar o meu rondejão. Certo? Ficou claro? Cuidado, porque normalmente quem é novo no método Vaganova e está aprendendo, às vezes faz isso assim, ó. 5, 6, 7, 8 e conta um atrás. 1, 2, 3, 4. Isso não pode. O acento do rondejão vai ter que ser na frente, porque ele é andeor, ok? Segunda forma de fazer. Ao invés de eu fazer plié e abrir, eu vou fazer o plié na base ao mesmo tempo que eu abro essa. 1, estico, ok? Então, ao invés de eu fazer primeiro o plié, eu dobro ao mesmo tempo e estico junto, e aí eu vou para trás, para começar um na frente, certo? Essa é a preparação andeó. Existe a preparação andedã. A gente ensina, mas ela é pouco utilizada. Eu vou mostrar duas formas dela. A completa e a meia preparação, que é a mais utilizada. Então, a completa seria o mesmo movimento, só que por trás. Pode começar com um plié, leva a perna atrás e eu vou esticando a base, abrindo, e no último segundo eu vou fazer frente para ir para trás e chegar atrás no 1. Agora, o meu ponto forte, né? Meu acento vai ser atrás, porque o ronde vai ser andedã. Ou sai direto com a base, sem fazer plié, faz plié só na hora de abrir. 5, 6, 7, 8 e 1. Sim? Mas, dependendo da sequência, a gente não tem tempo de fazer esse rondejam, essa preparação andedã, tá? E aí, se a gente não tiver tempo de fazer essa preparação completa andedã, a gente vai fazer um movimento do passé parterre com uma cabeça. Então, por exemplo, eu fiz uma sequência 7, 8, ronde. 1, 2, 3, 4. 2 rondes simples. 5, 6, 7. Percebem que o 8 acabou e eu já teria que começar o andedã? Então, para não ter, como eu não vou ter tempo de fazer a preparação, eu vou fazer um passé parterre 8 e vou usar a cabeça. Quando eu voltar, a cabeça volta tão fácil. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e fechei. Ok? Então, a gente também tem uma preparação menor, que seria um passé parterre. E aí, sempre que eu fizer esse passé parterre, eu tenho que usar a cabeça. E quando eu volto, a cabeça volta. Para continuar o movimento. Sim? Dúvidas até aí? Deixa eu ver. Você acha interessante sempre usar o mesmo tipo de preparação? Sim, Paulo, para elas não confundirem, tá? Mas o que acontece? Para a gente ensinar essa preparação que o joelho dobra assim, tá? A gente precisa ensinar um movimento chamado plié soutenu, que é só este movimento. A gente vai fazer lá na barra. Plié e fechou. Plié e fechou. E aí, quando elas aprenderam isso, a preparação pode fazer isso. O que eu faço? Se eu não ensinei o plié soutenu, mas eu quero ensinar a preparação, eu faço o plié, mostro frente, abro o lado. A gente fica um tempo lá. Quando eu ensino o plié soutenu para elas, aí eu falo, lembram da preparação? Agora nós vamos mudar a preparação, ela vai direto, ok? Mas de qualquer forma, vocês podem usar uma ou outra, não importa o nível, ok? Dá para fazer o braço passando pela terceira posição? Maria Fernanda, em que momento? Cadê a Maria Fernanda? Não tô vendo ela. Você quer me mostrar? Cadê ela? Se quiser abrir aí. Quer me mostrar, Fê, para eu entender a sua dúvida?
Ah, sim. Lembra que não vai para trás, hein? Ele até poderia. Na verdade, não pense em terceira, tá? Mais pra frente, quando elas forem avançadas. Aí a gente faz aqui, leva até mais ou menos a altura da testa e abre. Tudo bem? Não pense em ir até a terceira para abrir, ok? Então, sobe um pouquinho e abre. Mas eu só passo isso quando elas estão mais avançadas. Tá bom? Esteja, vê onde a cabeça vai ao lado, junto com a perna, e no I a cabeça vai à frente. No começo, na preparação, Má? Ah, sim, tudo bem. Aí pode olhar para frente. Pode. Aí é detalhe de professor para professor. Tá? Então você poderia fazer, que a Marília perguntou, você poderia fazer isso, ó. 7, 8 e 1. É isso, né, Má? Pode, tá? Eu gosto de já quando elas vão ao lado, eu já fico à frente para dar menos possibilidade de cabeça, principalmente nos anos iniciais. Depois, quando elas são avançadas, a gente pode, a gente é livre, tá bom? Vamos fazer uma sequência de frente para barra, pensando nesse ronde em 8 tempos, o ronde com um plié e um ronde a 45 graus, tá bom? Então, tudo em 8 tempos. Vou fazer a preparação. 5, 6, leva ao lado. 7, 8 e passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina que eu ensinei o plié soutenu. Plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 45 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vou fazer demi-ronde. 7, 8, espero. 1, 2, plié, 3, 4, vou começar um dedã. 5, 6, 7, 8 e 1 tem que estar atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com um plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que tem o port de bras? Vou virar de lado para a barra. 1, 2, 3, 4. Espero. 5, 6. Vamos fazer o primeiro port de bras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abriu segunda. 1, 2, 3, 4 e termina 5, 6 para finalizar. Uma sequência de ronde simples, já usando todos os elementos e o port de bras. Seria aqui que a gente teria apresentado o primeiro port de bras ainda na barra, tá bom? Até poderia fazer o primeiro port de bras de frente, mas às vezes elas batem, aí é ruim, então eu gosto de virar já de lado para barra, ok? Vamos fazer uma sequência agora usando o ronde em 4 tempos, tá? De lado para barra. Então, preparei 5, 6, 7, 8. Ronde 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 5, 6, 7 no plié. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ter tempo da preparação, faço só o passeparté. 7, 8 atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei primeira. 7, 8. Lembram do terceiro port de bras? Poderia apresentar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 2, 3, 4. Voltei. 6, 7, 8, ok? Duas sequências, pensando já em 2 níveis da aula. Vamos agora para o round em 2 tempos e em 1 tempo, tá? Em 2 tempos, agora a gente precisa usar o I. Lembram que a gente tem o I, 1, I, 2. Então a gente precisa explicar para elas esse I1 e 2 e fazer elas contarem e entenderem isso.
Coloquem uma música para elas entenderem, façam elas baterem palma. 1 e 2. E podem dividir em grupo. Um grupo bate no 1, o outro grupo bate no I, um grupo bate no 2, outro grupo bate no I. Façam essas brincadeiras para elas começarem a entender. E aí a gente vai colocar isso no round, tá? Se forem 2 tempos, eu tenho 4 pontos, ok? Então, eu vou fazer o 1 é na frente, se for andeor. 1, o I ao lado, o 2 é atrás e o próximo I é na primeira. Então, eu vou fazer 1 e 2 e 3 e 4 e, se for andedã, 1 e 2 e 3 e 4 e, ok? Se for em um tempo, agora eu vou ter um i. Então, o 1 vai ser na frente, o i vai ser atrás. 2 na frente e o i atrás, ok? Então, o acento vai ser na frente. 1 i. 2 i. 3 e 4 e. Ou ao contrário. 1 e 2 e 3 e 4 e. Percebem? Isso elas só vão chegar no quarto, quinto ano, tá? Elas não vão chegar isso no primeiro ano. Demora, porque é todo um processo. Porque se a gente passar isso rápido logo no início, fica um round assim, ó. Qualquer coisa. Lembra que nada que a gente faz por qualquer coisa. Tudo é pensado. Elas têm que saber o que elas estão ativando, a musculatura que elas estão trabalhando. Ok? Aí, quando a gente chega nessa fase do I, a gente pode colocar um novo elemento, o Grand Rondejam GT, que vai trabalhar esse lançamento da perna. Esse movimento, eu vejo que na maioria das aulas, as pessoas dão ele só por dar e não ensinam o passo a passo dele. E ele é um movimento muito importante porque ele ajuda a abrir essa rotação do quadril. Ele dá essa amplitude, faz com que elas fiquem mais andeor, tá bom? Então a gente vai passar ele passo a passo. Eu vou começar com ele. A gente sempre vai vir de um passe parterre, então eu passo e vou fazer como se fosse um mini atitude na frente. Só que não é um atitude que quer subir. Imagina que eu fiz um circo de pied, o condicional devant, e eu afastei ele da perna, ok? A ponta, vocês conseguem ver que ela aponta para o chão, não para frente? Sim? Nesse momento, elas têm que estar com o bumbum ativo. E aí eu vou passar por aqueles écartés condicionais. Daqui, eu vou lançar, sem mexer esse joelho, a perna por écarté condicional, nesse sentido, como se eu fosse chutar uma bola. Vocês podem até fazer isso, ó. Chuta uma bola. Daqui eu vou segurar para vocês verem, para não ficar tão pesado. Eu vou até o lado, 90 graus, e chego nesse écarté derrière com o calcanhar para frente. Conseguem ver? E daqui a gente desce reto. A gente não deixa a perna fazer o movimento de virar para trás, porque aí vira um grand rondejam, tá bom? Então eu tenho que manter. Inclusive, o que ajuda elas a entender é pega o pezinho pelo calcanhar aqui, ó, e tenta levar atrás do ombro, ó, para elas entenderem que elas têm que chegar lá para descer, ok? Esse é o movimento, ponto que elas têm que passar ponto a ponto. Mas o nome do movimento é Grand Rondejam GT. GT tem energia, ele lança. Então a gente vai fazer o movimento dessa forma, ó. Ativa a ponta para baixo e lança e desce. E nesse momento o braço vai ficar imóvel na segunda posição. E as costas também, elas não podem mexer tudo. Então mais uma vez, ó. A ponta para baixo, lança, chega no écarté e desce ponta atrás. Ok? A gente vai fazer agora o movimento andedã. Deu andeor? Parece simples, mas não é, hein? Vamos para o andedã. No andedã, obrigada, dona Maria, a gente vai fazer um atiti de passa da frente e, de novo, meu pé não vai para cima. Esse atiti já aponta para baixo. Eu falo para elas que é o atiti de cachorrinho mesmo, ó. Ok? Imagina que eu estou num sileco de pé que eu afastei.
Esse bumbum tem que estar apontando para baixo. Não deixe elas fazerem isso com o bumbum, ó. Aponta o bumbum para baixo. Vou pensar, chuta o pé na diagonal, ó. Diagonal, ok? Vou até ao lado, vou chegar nesse écarté devant, un dehors, e daqui eu desço. Sim, só que tudo isso lançado. Então eu vou atrás, joelho para cima, não pé, e lança para frente. O que acontece no un dedans? Como eu tenho que chegar aqui, elas fazem assim, ó. E lançaram reto para frente e ainda un dedans, né? Porque eu vou por aqui, ó. Fala, é quase um karatê. Não é karatê. Eu tenho que lançar, chutar lá, ó. Imagina que tem alguma coisa que eu tenho que bater e empurrar esse bumbum para baixo para descer, ok? Quando elas entendem este caminho, esse segurar do quadril aqui, elas vão ter chegado no andar máximo delas, ok? Então esse é um movimento muito importante. Ele demora um pouquinho para elas entenderem. Vai ter que pôr a mão, arrumar, enfim. Mas quando elas entendem, o movimento está completo. E aqui, lembra que eu falei da evolução do método? Tem duas formas de fazer a perna. No un dedans, eu posso passar a perna pela frente do braço ou por trás do braço. Eu só não posso mexer o braço, ok? Então a perna ou passa por trás ou passa pela frente. Vocês escolhem, ok? Se a perna não for muito alta, é mais fácil passar pela frente, porque senão ela acaba batendo. Se a perna for mais alta, aí elas conseguem não bater no braço, tá bom? Então eu acredito que dependendo da altura, é mais fácil um, mais fácil o outro, ok? Sim, deu até aí o grand ronde? Vamos fazer uma sequência usando dois tempos, um tempo, grand ronde. E aí eu vou colocar a preparação para o sexto port de bras. O sexto port de bras, a preparação dele é feita com o terceiro port de bras, lembram? Frente e trás. Só que com o plié allongé e transferência, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Preparei. 7, 8. Primeiro em dois tempos. 1 e 2. Dois rápidos. 3 e 4. Mais uma vez. 5 e 6. Dois rápidos. 7 e 8. Vou usar meia ponta, 45 graus. 1, cabeça. 2, 3, desceu. 4, grand rond GT. 5 e 6, mais uma vez. 7 e 8. Preparou na frente para começar um dedão. 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 em um tempo. 7 e 8, 45 graus. 1 e 2, 3, 4, grand rond GT. 5 e 6, mais uma vez. 7 e 8, fechou. Port de bras, terceiro port de bras, com plié e a perna no allongé. 1 e 2, lá pisei. 3 só foi em cima. 4, atrás. 6, 7. Vamos fazer um grand rond de jambe, 90 graus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e posso terminar. 7, fechou 8, ok? Sim, essa já seria uma sequência um pouco mais avançada. Não é super avançada, porque ela ainda poderia ter braços e outros elementos. Sim? Dúvidas? Não tá gostando, Vivian? Tá? Muito bem. Vamos agora para o rond-en-lé? Lembra que o rond-en-lé é uma outra parte do movimento, tá? Ele é um elemento, é uma sequência separada. E primeiro a gente vai ensinar só o movimento da perna, tá? O que acontece? Pensem o seguinte, que o rond-en-lé, ele nunca pode ir para trás do meu corpo.
Então eu falo para as minhas alunas que imagina que tá pegando fogo aqui atrás da minha cabeça. E tem uma cortina de fogo. Se eu puser o pé lá, eu vou me queimar, tá bom? Então a gente sempre vai usar o movimento do nosso corpo para frente, ok? Mesmo quando ele for andedã, eu vou vir para frente e volto reto. Eu nunca posso ir para trás, certo? A perna vai estar 45 graus ao lado. E aqui é muito importante que elas realmente estejam ao lado. Se elas estiverem aqui, elas estão trabalhando essa musculatura da coxa, elas vão estar andedã. Se elas trouxerem para o lado, elas precisam ativar o bumbum. Outro detalhe importante, deixa eu até ir mais perto. Aqui na perna, vocês precisam tentar manter essa linha reta do quadril para a perna. Não isso, ó. Conseguem ver? Que tem um V? Se elas estiverem com esse V, elas estão trabalhando a musculatura errada. Então eu preciso estar com essa musculatura aqui reta, ativando o bumbum. É difícil mesmo, no começo elas sofrem. E tudo isso alinhada, porque aí elas vão fazer aqui, ó, e vão soltar. E aí aqui, ó, eu tô uma diagonal, tenho que ver esse ângulo. Ok? Aí aqui vocês também podem usar a escola delas, que elas aprendem geometria, não tem ângulo reto, ângulo oblíquo, não sei o quê. Pede para elas, ó, cadê o ângulo que a gente tem aqui? Ok? Para fazer o andeor, eu vou fazer a perna meio da batata, retinha, sem mexer essa parte do joelho. Vocês podem até no início segurar o joelho. Eu vou levar só o pé um pouquinho para frente, ó, e vou abrir ao lado, mantendo esse andeor. Então, meio, frente, para abrir ao lado, ok? Da coxa, do joelho, até o quadril não se mexe. Eu não posso fazer esse movimento, ó. Ou, ok? Isso não mexe. No andedã vai ser ao contrário. Eu não posso ir para trás, lembra? Então eu vou vir para frente, ó. Não muito porque o joelho não pode mexer. Encosto na perna e volto reto ao lado. Então é frente, meio, reto. Frente, meio, reto. Ok? Esse a gente não vai fazer em 8 tempos, porque é pesado. Então a gente vai fazer em 4 no início. Então eu vou trazer, ó. 1 e 2, espero. 3, 4. 5 e 6, espero. 7, 8. Depois em 2 tempos. 1 e 2. 3 e 4. Sem a espera. Em um tempo. 1, desculpa. E 1 e 2. O acento vai ser fora, então o I é dentro. E 1 e 2. Ou andedã. E 1 e 2. Ok? Deu? Desse ronde, a gente poderia fazer ele na meia ponta, tudo igual. A gente pode fazer ele com um plié. Com um plié, eu falo para elas assim: sabe quando a gente vai chamar um elevador? Primeiro eu aperto o botão, certo? Depois eu entro e aí ele desce. Sim? O botão é a minha perna, então eu vou apertar o botão. Entrei no elevador e desço. Ok? Então o plié só vai acontecer quando ele começa a abrir. Eu não vou fazer o plié aqui, ó. Não vou ficar o aladinho. Então eu vou fazer. Aperta o botão, entra e plié. Anda da mesma coisa, ó. Aperta o botão e desce, certo? E depois a gente vai ter o duplo ronde. O duplo ronde é a mesma coisa, só que ao invés de um círculo, eu vou fazer 2 círculos. E aí eu abro a perna mais ou menos na linha do joelho para fazer a outra bolinha e abrir. Mas de novo eu vou mostrar de lado. Não posso mexer o meu joelho, ó. 1 e 2. Andeor indo para frente, ó. 3 e 4. Andedã. Segura o joelho. 1 e 2, 3 e 4. Ok? Eu falo que esse é o passo que elas mais odeiam na aula. Sim, e eu falo que é o meu preferido. Porque quando elas entendem esse movimento, elas ganham toda a rotação andeor. Tá? Isso trabalha exatamente o músculo dos rotadores. Quando elas entendem essa perna ao lado, tudo vai melhorar depois disso. Sim? E esse
enquadramento aqui do quadril, que não pode estar com essa diagonal do corpo. Ok? Vamos para a preparação do rondinlé? A preparação do rondinlé se chama, deixa eu até escrever para vocês. Depois eu vou compartilhar o PDF, que tem tudo lá no PDF. Petit temps relevé, tá? E esse petit temps relevé, num outro momento, vai virar uma pirueta. Que parece um fouetté, mas não é um fouetté, tá? Mas a preparação do rondinlé é esse petit temps relevé. E ele vai trabalhar de novo esse controle coxo-femoral para só a parte de baixo da perna mexer, ok? Então, como que é essa preparação, esse petit temps relevé? Eu vou sair de uma quinta. O rond de jamon sempre sai de quinta, ok? Não sai de primeira igual o rond de parterre. Faço cile coup de pied com plié, condicional. Aqui, sem mexer a parte da coxa, eu vou levar essa perna na diagonal. Lembram do Grand Rond de Jambe GT que a gente levou na diagonal? Esse mesmo movimento, sem mexer o joelho, e vou esticar ao lado, ok? Deixa eu mostrar de frente agora. Plié, leva na diagonal, percebem? E abre ao lado. Vou fazer agora com braço e cabeça. Cabeça, aprofunda esse plié e abriu ao lado, certo? Se for en dedans, não mexe esse joelho, abre em diagonal. Ele não faz isso, ó, ele não vai para trás. Isso não mexe, só vai lá. E leva ao lado. E aqui não deixa vir pela coxa, pelo calcanhar, ó, o calcanhar que puxa para ele para frente. Então, 7 e 8 para fechar. Vou começar ele de frente à barra, porque precisa ser sempre de frente à barra. Ele é um movimento muito difícil para fazer direto de lado. E como ele é muito pesado, nesse caso, o que eu faço? Tá aqui que a gente gosta de fazer. Faz andeor para a direita, fecha e faz andeda para a esquerda. Porque elas cansam um pouco uma perna, relaxa essa e trabalha a outra. Se vocês derem tudo com uma perna só, na próxima aula ninguém volta, vocês perdem todos os alunos. E a intenção não é essa, a intenção é deixar todo mundo bom e que eles queiram voltar na próxima aula. Tudo bem? A Marília tá rindo, porque é verdade, né, Marília? Sim, então não é para espantar os alunos, é difícil, é. Mas a gente vai trabalhar para que eles trabalhem, sintam um pouquinho de dor, mas voltem na próxima aula, porque foi legal, tá? Daí depois, vocês deram tipo um mês disso, aí vocês falam, vamos fazer um desafio? Será que vocês conseguem fazer tudo com uma perna só? Tá? Aí eles vão se sentir desafiados, aí é mais fácil, aí eles voltam, ok? Vamos ver então uma sequência? Não vou fazer tão lento, porque senão eu vou morrer, tá bom? Depois eu vou passar de lado. Então a gente vai preparar 5, 6, abriu do lado, 7, 8, ronde, 1, abro, 2, ronde, 3, 4, ronde com plié, 5, 6, vou fechar, 7, não vai dar tempo de fazer a preparação en dedans, eu só abro como um tandi, 8, para fazer en dedans, ó, 1, 2, 3, 4, com plié, 5, plié, 6, 7, 8. Uma sequência simples. Já seria um passo a mais, né? Vamos fazer a mesma sequência mais lenta, ó. 7 para dar tempo da preparação, 8. Ronde. 1, 2, 3, espera, 4. 5, 6, 7, espera, 8. 1, 2, 3, 4, fecho, 5, 6, 7, en dedans. 1, 2, espera, 3, 4, 5, 6, espera, 7, 8, 1, plie, 2, 3, 4, fecha, 5, 6 e só espera, 7, 8, ok? Poderia dar uma sequência? Vamos fazer simples, simples, duplo, e agora vamos manter a mesma perna, só que para elas darem uma descansada, a gente vai descer a ponta e voltar. Então, poderia fazer 7 e 8. Onde? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desce. 7. Volta. 1,
2, 3, 4, duplo, 5 e 6, 7, 8, ok? Mesmo assim eu dei uma descida, voltou para elas relaxarem um pouquinho, tá? Passou-se o tempo, já viramos de lado para a barra. Vamos fazer uma sequência? E aí eu vou mostrar para vocês a pirueta de thumb relevé, só para vocês verem como é. Não vou me aprofundar, mas só para vocês perceberem, tá bom? Então, preparei. 7, 8. Onde? 1, 2, 3, 4. Vou fazer 5, plié. Aí vai ter uma cabeça aqui. 7, 8. Preparei pirueta. 1, 2, thumb relevé. 3, 4. Vou começar um dedã. 5, 6, 7, 8. Ronde. 1, 2, 3, 4, 5. Plié. 7, 8. 1, 2. Pirueta de thumb relevé. 4, 5, 6, 7, 8, ok? A pirueta de thumb relevé é esse mesmo thumb relevé, só que ao invés de eu esticar ele ao lado, eu tô ainda no plié e fecho. Sim? E nesse rondejão, eu posso colocar essa pirueta de thumb relevé ou a pirueta normal. De quinta, pirueta simples. Sim? Deu? Dúvidas do ronde? Anlé? Tô suando, tô vermelha. De tanta força que eu fiz. Sim? Muito bem. Pode fazer o rondejão GT com o braço em terceira posição? Boa pergunta, Thaís. Pode. Normalmente, a gente tem uma regra que diz o seguinte, tá? Nos anos iniciais, quando a gente está anface de lado para barra aqui, eu um pouco mexo esse braço fica na segunda. Então, eu faria esse ronde aqui. Quando a gente vai para os épaulements, então para o croisé, para o effacé, para o écarté, aí a gente usa os braços, então frente, trás, ok? E aí, nesse caso, se eu colocasse o ronde no écarté, eu usaria o braço e a cabeça do écarté. Ok? Mesma coisa se fosse um dedão. Isso nos anos iniciais. Nos anos avançados, a gente tem liberdade para usar o braço que a gente quer, en face ou no épaulement, ok? Aí sim a gente pode usar o braço en face com terceira. Sim? Mas ele é pouco usado. A maioria das vezes vocês vão ver o braço na segunda, menos na terceira. Um detalhe, cuidado só porque elas fazem isso. E principalmente quando elas usam o braço, elas fazem assim, ó. 1, para lançar. Esse atitude não mexe, ele não vai cruzar, ó. Ele dá aqui, lança e chuta só o pé. Mesma coisa atrás, ele não faz isso, ok? Ele faz isso e lança. O corpo tem que estar separado da perna imóvel. Sim? Certo? A Rebeca falou, foi ótima aula, obrigada por tantos ensinamentos. Eu que agradeço, Rê. Mais alguma dúvida dos rondes? Não? Muito bem. Então, vocês conseguiram perceber como o método é muito detalhado? Como tem cada passo, cada elemento, cada forma, cada cabeça que é ensinada, e cada um tem um tempo de ensino. A gente tem que preparar a musculatura, e a gente vai desenvolvendo as sequências exatamente nesse ritmo. E é por isso que o método Vagano vai dar tanto resultado. E por isso que eu criei a extensão, para vocês terem acesso a isso. E de uma maneira, como eu falei, realista, que os nossos alunos não vão ser perfeitos, que se a gente fizer uma sequência muito pesada, a gente vai perder todos os alunos para a próxima aula, a gente não quer perder os alunos, a gente precisa ganhar alunos, tá? E eu sempre falo assim, muitos professores chegam e falam, Estê, mas os meus alunos não querem ser profissionais, eles não querem fazer uma aula séria, mas eu sou bem sincera, a partir do momento que eles começam a fazer aula e vem o progresso, eles querem mais. Porque eu sempre falo isso. Por mais que a pessoa faça aula que ela não queira ser profissional, ela quer se sentir bonita. Não é verdade? Ninguém quer se sentir feio. Todo mundo quer se sentir bonito. Todo mundo quer ter a perna alta, por mais que isso seja difícil. Todo mundo quer ter um Dior, por mais que isso seja difícil. Então, o trabalho correto, ele é difícil no começo, porque
talvez eles não, alguns alunos vão ser resistentes, mas a partir do momento que eles veem o resultado, eles começam a querer aquilo, tá? E não só os alunos, os pais. Então eu falo assim, ó, quando eu comecei a minha escola, há 10 anos atrás, eu tinha duas alunas, crianças. Duas. E eu falei, não me importa, eu vou ficar o ano inteiro com elas, vou fazer um trabalho lindo. No ano seguinte eu tinha seis, sabe? Hoje essa turma que começou com duas, tem 30 numa sala. E o que que acontece? Um vai falando pro outro. E aí os pais, os amigos vão falando, ah, mas eu quero ir numa escola assim, eu quero que minha filha aprenda assim. Então, isso é muito importante. Então, eu sei que é difícil esse processo, mas se vocês quiserem dar esse passo, eu tô aqui para ir com vocês. Então, por isso que a gente fez a extensão universitária. A Marília está aqui, Marília é uma das primeiras professoras que se certificou pelo MEC. Quer falar, Marília, da sua experiência? Depois que eu comecei a aplicar o método na minha turma, é, eu vi que é um trabalho de formiguinha, né? Mas a evolução foi monstruosa. A diferença de um ano para o outro é muito nítido. É muito nítido. É, e aí, E é gostoso, é muito bom, porque é gratificante, né? Pra gente que é professor, mas eu falo que a extensão deu uma outra visão, não só na parte técnica, mas também na parte pedagógica. porque eu sempre falo isso, tá? A gente tem que ensinar com amor. E se a gente quer lutar uma escola, não é sendo super bravo. Eu sei que a gente foi ensinado assim, e eu falo muito isso. A gente tem que rever o que a gente foi ensinado, e a gente tem que pegar o que foi bom. O que não foi bom, a gente tem que ressignificar e fazer de novo. Então a gente fala muito isso. Como que a gente vai ensinar o aluno com amor, com cuidado, com respeito? Sabe? Como a gente vai exigir, mas você pode exigir sem humilhar o aluno. Você pode exigir e falar assim: olha, isso aqui é muito bom, mas é isso aqui, a gente precisa melhorar. Vamos fazer assim? E toda a conquista dele, quando você fala, cara, é isso aí, olha que bonito, eles ficam felizes, eles querem voltar. Então, isso ajuda. Então, eu falo, é um método Vaganova, mas não é a mentalidade russa daqueles professores enlouquecidos, tá? É uma mentalidade de que a gente precisa ter aluno, de que a gente tem que ter cuidado e de que a gente gosta dos alunos e de que cuida de todos eles. Então, a gente fala de todos os físicos. Ai, tem um que tem perna em X, tem um que não tem, tem a perna em O. O que que a gente pode fazer? Como que eu posso trabalhar? E às vezes vocês vão ter dúvidas específicas, tipo, ai, a Vivi vai ter uma aluna que não consegue fazer algo, pode me mandar. A gente está aqui junto. Eu falo, é um grupo de professores que está junto para melhorar. Então, se for um problema que você joga no grupo, vários professores vão te ajudar também, não sou só eu. E aí a gente debate, tipo, olha, eu faço isso na minha escola, dá certo. Ah, o outro fala, eu faço isso na minha escola, dá certo. Ah, às vezes os professores trazem, Estê, fiz essa correção e falei isso, especificamente isso. Cara, foi muito legal. Até eu trago para extensão. Próxima aula da extensão, eu tô falando, olha, fulano fez assim, a gente vai fazer assim, a gente vai dar essa correção. Então, tudo isso é pra gente crescer de uma maneira em conjunto, tá? Então, se vocês quiserem dar esse passo, quem quiser continuar com a gente tá com a extensão aberta. Hoje vocês têm desconto. É a primeira vez que eu dou 10% de desconto, sabe por quê? Porque hoje é aniversário da minha mãe. Aí eu falei, vou dar um presente para os meus alunos também. Senão eu nunca dou isso de desconto. E essa é a última turma que vai ser esse valor. A próxima turma provavelmente vai aumentar, tá? Pode falar, Andréia, deixa eu colocar para ativar seu som. Tá com áudio agora? Uhum. Então, como que você faz essa extensão? Porque eu nunca trabalhei com Vaganova, eu venho de uma formação de Royal, minha formação foi dentro do Cisne Negro, então eu trabalhei com crianças muito tempo, nunca fiquei nos sílabos, como as pessoas que ficam só fazendo sílabos, não, era só para prestar exame, Hum, 2 meses. Eu fazia todo esse trabalho do jeito que você está mostrando, embora eu não era vagando, muito parecido com o que você faz. Eu começava no chão, eu ia decompondo e eu ia caminhando com os passos. Quando a criança chegava no terceiro ano, ela fazia qualquer aula. Ela estava pronta já, sim. né? Embora ela tinha os passos para aprender. E hoje eu trabalho só para quem quer ser profissional. Então, eu não tenho, por exemplo, não tenho escola, não dou aula em escola, não tenho turmas assim.
Eu tenho pessoas que me procuram para trabalhar profissionalizante. Tenho uma criança de 8 anos que eu descobri assim, passou na minha frente. Eu já falei que ela tinha talento, conversei com os pais. Nós estamos trabalhando faz um ano, ela está ganhando prêmio em tudo quanto é lugar. Mas assim, tive que fazer o que você fez. Tive Sim, que começar do chão com uma base. Então, o vagando me interessa muito, não pelo fato que eu tenho o meu jeito já de dar aula, mas eu estou sempre buscando aprender mais. Eu nunca sou uma pessoa que acho que é o suficiente. ótimo. Então, eu gostaria, mas eu precisaria saber como que funciona isso, se é toda semana, se não é. Ah, sim. Deixa eu te mostrar. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Vou mostrar aqui dentro da extensão como que é, mas só para vocês Tá, entenderem. Toda a matéria, todo o conteúdo que vocês vão dar, eu vou mostrar aqui a apostila, vocês vão ter uma apostila que tem exercício por exercício que vocês vão dar em cada ano. Tá lá numerado. Então, no chão você tem que dar, sei lá, plié, tandi, GT. Na barra você tem que dar plié, tandi, GT, adágio, grande batimã e todos os movimentos dentro disso. Então, naquele ano, que movimentos você vai aprender. Então, isso é bom porque você não vai precisar repensar tudo nisso sozinho, André. Você vai ter um guia que fala, nesse ano eu preciso dar isso, o que vai te ajudar muito. Aí tudo isso está gravado e vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, hoje, a partir do momento que vocês entrarem na extensão, vocês já podem assistir a aula. E aí, uma ou duas vezes por mês, depende da nossa agenda, a gente tem aulas ao vivo, tá? E aí, normalmente é uma por ano. Então, no primeiro ano a gente vai ter uma aula ao vivo, no segundo ano uma aula ao vivo. Para quê? Vocês vão ter estudado a matéria, então vocês precisam estudar a matéria. E na aula ao vivo a gente vai montar sequências. Então eu falo, olha, nesse primeiro ano eu faria uma sequência assim, depois eu faria uma sequência assim. Aí eu daria dentro de um mesmo mês, dentro dessa sequência, eu começaria, faria 2 semanas assim, nas próximas 2 semanas, eu acrescentaria tal movimento, ou tal detalhe, ou tal coisa para pensar, tá? Então, o bom da extensão é que você vai estudar muito sozinha, tá? E você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Deixa eu mostrar aqui dentro. Pode falar, André, pode falar. A Mari, obrigada. é como você falou, né? Você trabalha por ano, né? Que nem E, primeiro grau, matéria do primeiro grau, segundo ano, terceiro ano, seria isso, e, né? É porque eu não, eu já trabalhei assim quando eu comecei, mas hoje eu trabalho com aquilo, o elemento que eu tenho na mão. sim, Então, se eu tenho uma classe, por exemplo, que às vezes eu tenho, como agora, eu estou com uma turma que me procuraram, 10 meninas, cada uma está num nível. Então, eu estou trabalhando assim, tem movimentos que eu começo do início para essa turma, que aí eu continuo o restante avançando na mesma sequência enquanto essas estão em balance, porque eu tenho um monte de gente ao mesmo tempo. Então, eu vou muito pelo físico do aluno. Aí, se eu tenho um aluno que tem uma dificuldade, por exemplo, aqui atrás, nas asas, nos braços, aí eu pego ele individual, à parte, fico só com ele para ver se ele consegue entender. Então, eu não trabalho assim com o grau. E nessa aula, não vai ter aluno nenhum, seria o grau mesmo. isso. Aí você vai adaptando de acordo com a sua Tá, realidade. Então, por exemplo, você tá. tem uma turma que já é mais avançada. Você vê lá o nível mais ou menos que é e pega aqueles elementos para dar. O que que é bom? Se você for dar um elemento, você viu que eles não conseguiram, você volta nos anos anteriores e vê o que Sim. que era antes para construir. Faz a preparação, né? E eu É o que falo muito isso também, porque o que que acontece? A nossa realidade. Vai chegar um momento, principalmente nas turmas avançadas, que você tem que juntar os níveis. Porque sobra lá no 10º ano, sobra um, sobra dois, sobra três, porque é vestibular, né? Tudo isso. E aí eu falo também, olha, nessa turma, você vai ter uma menina que acabou de entrar no 7º ano, ela vai estar aprendendo a preparação para o grande tour. Você vai ter a do 8º ano, que vai girar uma pirueta. Então, na mesma sequência, uma É faz desse jeito mesmo. preparação, a É outra faz um exatamente isso. tour, e tem a outra do 9º ano que já tem que girar 2 tours. Então, vai girar 2 tours, enquanto uma faz uma e a outra faz a preparação. Então, eu falo também sobre essas adaptações, Andréia. Põe essa para fazer isso enquanto você trabalha isso. Ah, a mais avançada vai usar o tandi com o braço, a outra vai ficar com o braço na segunda, mas vai fazer o mesmo tandi ao lado. Então, a gente Agora vai imagina, agora imagina eu que a pessoa me procura, que ela quer ser bailarina mesmo, né? E às vezes não dá, ou então já passou, não vai dar tempo dela se tornar.
E aí é exatamente o que você falou, é uma pressão da mãe, a mais a mãe que pressiona, a criança quer fazer e não dá conta, até ela entender que ela não está no nível da outra, né? Então você tem que ter todo aquele Jogo jogo de de cintura. cintura, de falar, porque senão é o que você falou, começa uma turma com 20 e acaba com É. ninguém. E eu sempre falo uma coisa, André, lá eu sempre falo muito isso. Precisa conversar com os pais, explicar o Ah, processo. Então, eu sempre falo sobre isso. Vamos explicar o processo para os pais. Então, por exemplo, hora de colocar ponta. Nem todo é mundo outro está pronto, problema. Não tem condição, né? não tem. E aí, o que que eu faço? Eu converso com os pais, mas eu sou realista. Eu falo, olha, a sua filha não está pronta, mas porque ela não tem a idade, o tornozelo está muito fraco, ou isso ou aquilo. E eu não posso machucar essa aluna. Você também não quer que ela se machuque. Então, a gente vai esperar mais 6 meses e vai fazer o fortalecimento tal, X, Y, Z, para daqui a 6 meses ela entrar na ponta junto com a outra turma. Então, essa conversa eu sempre falo muito. Então, por exemplo, o que fazer para o pai querer pagar mais? Então, a gente vai fazer um evento, a gente vai fazer uma coisa que o pai vai ficar feliz e vai falar, agora eu pago. Então, a gente fala tudo isso também dentro da extensão. Porque não é só. Se fosse só lidar com o aluno, era muito fácil, Era mais fácil. né? Mas A não ponta eu já fiz uma outra estratégia na ponta. é. É. Eu fiz assim, ó. Eu faço uma aula, por exemplo, né? E a ponta está na sequência. Então, vamos supor que a minha aula dura 2 horas, né? Que é profissionalizante. Então, a gente faz das 7 às 9, por exemplo, a aula. Uhum. Aí na terça, das 9 às 10, é uma ponta mais fraca. Na quinta, das 9 às 10, é uma ponta mais forte, com a mesma turma. Ah, porque tem que ajustar, porque não tem jeito. Até eles entenderem que, né, já passou da idade, que não dá. Então tem todo esse lance. E os que não têm condições, porque eu tenho menina lá que está querendo se profissionalizar, que não tem condição, não tem nada para clássico. É muito boa, talvez, vai ser no contemporâneo. Clássico, não. Então, essa eu mando comprar a SD28, que não sobe na ponta de jeito nenhum, e ela faz só o trabalho de meia ponta a ponta. Até E com. aí todo mundo fica feliz, né? Porque todo mundo está fazendo alguma coisa, e aí eu puxo aquelas que têm condições, eu seguro aquelas que precisam. Olha, é um Jogo jogo, de né? cintura. Eu falo que a gente é heróis, né? Não, Ah, por isso que a gente precisa desses encontros, porque um vai passando para o outro a sua experiência, que a gente precisa ouvir, né? Porque quando exato. a gente está em sala de aula, a gente está sozinho ali, tem que ouvir. Muito bem. A Lilian perguntou: iniciando os estudos, eu já posso aplicar na turma? Sim, Lilia, tudo é altamente aplicável. Então, eu falo assim: aprende, aplica, aprende, aplica. O ideal também é vocês tentarem aplicar no corpo de vocês. Então, se não só assistir o vídeo, tentar levantar e sentir no corpo, porque isso vai dar um maior entendimento para passar para o aluno, tá? Mas é super aplicável, você vai ver. E normalmente, assim, você assiste uma aula e fala, meu, já quero fazer com os meus alunos. Já dá para fazer, tá? Então, tudo que você aprender, você já vai aplicar. A Paula falou que já entrou, muito bem, seja bem-vinda. A Tati falou, as aulas ao vivo sempre às sextas pela manhã. Eu trabalho todos os dias pela manhã, não poderia participar. Não tem problema, a gente grava a aula ao vivo para vocês poderem assistir depois, porque acontece muito. Eu tenho aluno hoje, gente, que mora na China, que mora em Dubai, que mora em Portugal, que mora nos Estados Unidos. Então, tipo, a pessoa que mora na China não vai assistir nunca a aula ao vivo. Então, a gente deixa a aula gravada. Tá? Então, a Thaís está no Canadá. Então, provavelmente você não vai estar ao vivo com a gente. Não tem problema. A gente deixa gravado e você pode assistir. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem por dentro como que é. Vocês estão vendo minha tela, né? Ai, aqui. Ixi, peraí, deixa eu só abrir aqui. A primeira coisa que vocês fazem quando vocês vão entrar. Deixa eu ver por que que não foi. É baixar o cronograma de estudos. Isso foi uma coisa muito legal que a gente fez. Vou até mostrar o cronograma, porque vai ajudar nos estudos. Às vezes a gente tem muito, porque é muito vídeo, tá? São mais de 600 vídeos. Eu falo que a extensão é um grande dicionário do método Vaganova. Então,
é muito conteúdo. Para vocês não se perderem, a gente fez um cronograma para vocês saberem o que vocês vão estudar todos os dias. E o máximo de tempo de estudo que eu coloco é. Deixa eu ver se eu consigo ver. Agora sim. 40 minutos. Por quê? 40 minutos, gente, a gente perde no Instagram fazendo nada. Então, se a gente tirar. Todo mundo tem 40 minutos do dia. Então, eu vou primeiro mostrar aqui o cronograma. Vocês conseguem ver? Vocês vão baixar o cronograma lá na plataforma. E aí vai ter aqui, ó. Dia 1, o que que você vai assistir? Vai fazer as boas-vindas, parte pedagógica, o processo da aula, vai imprimir sua apostila, nananana. 30 minutos de aula você fez. Relaxa, descansa. Outro dia, você vai andar, vai ver aqui as andadas, cada movimento. Deu lá 30 minutos. Aí vai chegar um dia que eu vou falar assim, ó, você vai assistir aqui no dia 5, você vai assistir o rondejão, relevelão, grand bâtiment, e aí você vai ter um tempo para vocês criar o exercício. Então, porque a gente tem as avaliações. Então, vou ter agora 10 minutos do meu dia para sentar e pensar em tudo que eu aprendi até agora e vou criar uma sequência. E vou escrever essa sequência. Por quê? Depois, vocês vão ter que enviar uma avaliação. Essa avaliação vai ser uma aula. Do primeiro ao quinto ano é uma aula completa. E aí vocês têm que gravar e me enviar. Só que vai ficar mais fácil, porque já tá anotado. E aí eu coloco ainda assim, no último dia, vocês vão ver o primeiro ano, a gente vai ver, ó, em 15 dias vocês vão assistir todo o primeiro ano. E aí no dia 16, vocês vão ver, gravar as sequências que vocês criaram. Aí no dia 17, não quero que vocês façam nada, edita o vídeo e me manda. Para vocês irem mais rápido e já fazendo. Se vocês quiserem ser mais ágeis ainda, criou a sequência, já grava. Guarda. Cria a sequência, grava. Depois edita tudo num vídeo só e manda, porque aí fica mais fácil. Eu falo isso porque senão a gente deixa para assistir todo o curso e na hora que a gente vai criar a sequência, a gente precisa assistir tudo de novo. Que esqueceu e não sei o quê. E acumula, aí vocês não querem me entregar. E a minha intenção é que vocês terminem o curso. Eu quero que vocês vejam, pratiquem e façam tudo, tá? Agora eu vou pôr aqui a parte de dentro, ó. Deixa eu diminuir som. Vocês vão entrar aqui, ó, e vão começar. Comece por aqui. Aí vai ter o cronograma de estudos, a primeira coisa. Aí tem um vídeo de boas-vindas, a gente fala sobre o porte pedagógico, fala sobre o progresso das aulas. Aqui vai ter a apostila do primeiro módulo. Depois vai ter o link das aulas ao vivo, que é onde vocês vão acessar as aulas ao vivo, e o link de ajuda e suporte. Aí depois vocês entram no grupo do WhatsApp, pra gente ficar conversando lá, todo mundo. Aqui tem o cronograma, e depois vocês entram no conteúdo mesmo. Então, o primeiro ano, ó, vai ter a introdução, como que a gente faz a passagem do pré-balé para o primeiro ano, o que que a gente precisa fazer. Depois a gente começa o conteúdo mesmo, andadas. Então, cada item da nossa apostila vai ter um vídeo aqui. Então, aqui nas andadas, toda a postura, segunda andada, Pakuriu. Depois a gente vai para o chão. Então, a gente vai aprender primeiro as cabeças, depois as mãos e os braços, depois o trabalho de pés, o plié, vai para a barra, todo a mesma coisa, barra. Depois vai para o centro, ó, tudo do centro. Depois vai para os alegros, os saltos, toda a parte de saltos. Como que eu faço os exames e avaliações dos alunos? Segundo ano. E assim vocês têm, é como se fosse um grande dicionário. O que que é bom? Porque quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês pegam a apostila, vem o número e o ano. Ah, é o primeiro ano, número 13. Você vai lá no negócio e procura primeiro ano, número 13. Porque às vezes você vai montar uma sequência, você sabe os passos e um exercício você ficou com dúvida. Então é fácil de voltar, tá? Então por isso que a gente fez dessa forma. E as aulas ao vivo a gente não vai explicar o movimento, a gente vai só passar as sequências e dar explicações mais gerais, né, do movimento. A Marina falou, sou portuguesa, vivo em Portugal, como posso fazer a inscrição? Vou mandar aqui para vocês o link da inscrição, tá? Peraí, deixa eu pegar. E hoje vocês podem usar o cupom Semana Vaganova para vocês terem 10% de desconto, tá? Estê, não tenho cartão de crédito para dividir, eu posso dividir em 12 vezes. Não tenho cartão que possa dividir tudo, não tem problema.
Se o cartão tiver o limite da parcela, mandei aqui o link, tá? Se o cartão tiver o limite da parcela, ele vai autorizar como recorrente. Aí ele vai tirar mês a mês o valor da parcela, tá bom? Ele não vai tirar o valor total. O curso tem trabalho na ponta? Tem, Thaís. O trabalho de pontas começa no terceiro ano e vai até o último ano, e aí tem uma parte específica só de trabalho de pontas. E nos últimos anos, se eu não me engano, oitavo, nono e décimo, tem o trabalho de técnica masculina, que também tem. No curso agora, a gravação tá comigo, mas até o final do ano eu quero gravar com um professor homem, para a gente ter sabe, ainda mais embasamento. Então, a princípio tá comigo, mas se Deus quiser, até o final do ano, a gente consegue fazer com o professor César Lima, do Rio de Janeiro, que é especialista no Vaganova, toda a parte masculina com o professor homem. Dúvida, gente? Não? É isso, então. Espero vocês. Se não der para entrar agora, a gente não tem problema. Ano que vem tem outra turma. Eu tenho professores que às vezes me mandam mensagens: eu tô há 3 anos tentando entrar, consegui entrar esse ano. Não tem problema, não se apressem. Eu quero que vocês entrem podendo pagar, porque é um investimento alto, não é um investimento barato, e que vocês aproveitem, tá? É, mas vai ser um prazer ter vocês aqui. Até te perguntar uma turma por ano. Normalmente eu faço duas. Uma em março, uma em setembro. Tá? Ah, boa, Cleo. Quantos anos? Eu não sei se vocês viram, a gente tem duas opções. Vocês podem entrar no curso completo, que tem um bom desconto, fazendo o curso já completo. O curso completo, vocês têm acesso de 2 anos. E aí, se vocês não quiserem, não tem condições de entrar no curso completo, não tem problema, entra no módulo 1, porque depois, a hora que vocês quiserem entrar no módulo 2 e 3, vocês podem entrar. Não vai ter uma data, tem que entrar agora. Não. A hora que eu quiser entrar no módulo 2, eu posso entrar, conforme vocês vão terminando, tá? E aí, o módulo 1 é 1 ano de acesso. Então, completo 2 anos, o módulo 1, 1 ano de acesso. Mas, Esther, não consegui terminar nesse tempo. Não tem problema. Para renovar é super barato. A gente fez o completo, fica 1.500 para renovar. Hoje, para entrar, vai estar 5.000 e pouco. Então, depois vai ser 1.500 só para renovar por mais 2 anos. E o módulo 1 é R$ 600 para renovar. Mas eu falo assim, se você entrar no módulo 2, você ganha mais 1 ano do módulo 1. Aí, quando você entra no módulo 3, você ganha mais 1 ano do módulo 1 e módulo 2. Então, você vai renovando automaticamente conforme vai entrando nos outros módulos, tá? A Lilian falou, ó, esperei 3 anos e agora consigo. Viu? Falei que tem gente que espera e entra, tá? Então, é isso, gente. Tem algum requisito para oferecer o certificado às nossas alunas? Boa, Tati. O curso é como se fosse uma faculdade. O certificado é só seu, tá? Mas, o que que a gente faz para os alunos? A gente tem a certificação Mostra Dança, que é um processo super legal. Vocês fazem o exame, vocês montam a aula de acordo com o método Vaganova e contratam a gente, o Mostra Dança, né? Então, ou vou eu, ou vou outra pessoa especializada no método fazer os exames. Nesse exame, a gente oferece para todos os alunos, pela participação, uma medalha de participação, então, reconhecendo o trabalho deles. E depois, porque aí a gente tem que voltar, passar tudo a limpo, eles recebem pena que eu não trouxe, esqueci de trazer. Eu mando para eles como se fosse um caderninho, assim, que vem o certificado e o boletim. Então, a nota, se ele foi aprovado, se ele não foi aprovado, mas não é só a nota. Tem todos os comentários do jurado. Então, ele vai saber por que que ele não atingiu a nota, por exemplo, se ele não for aprovado, caso esse seja o caso. Ou, por exemplo, às vezes ele é aprovado, mas a gente indica que ele faça uma recuperação. Aí ele foi bem na aula, mas ele não foi bem nas pontas. Então, ele vai ser aprovado, mas ele precisa ter uma recuperação de pontas. E aí vocês recebem, né? O aluno recebe super bonito isso. Só que com os comentários. Então, não é só uma nota aleatória que vocês não sabem o porquê. Vocês podem ler e saber tudo o que vai acontecer, tá? Isso, a gente faz avaliação no final de cada ano. Aí tem escola que escolhe. Tem escola, às vezes, que... meus alunos só fazem uma vez por semana, então eu vou fazer a cada 2 anos. Vocês que vão definir, depende do processo de vocês. Os valores para o processo. Existe um custo fixo para essa avaliação? Não, Tati. Quando você contrata o processo, aí a gente te manda
E aí você paga só o processo de certificação dos alunos. Você não tem vínculo com a gente durante o ano, não precisa pagar nada para a gente durante o ano, tá? É só nos exames mesmo, que a gente tem uma taxa pelo exame, a taxa do examinador e a do certificado e da medalha. Mas só paga se você for fazer. Sim? Mais alguma dúvida? Não? Então é isso, gente. Vamos tirar uma última foto dos sobreviventes que ficaram até o fim? E ó, eu sempre lembro de vocês, tá? Quando vocês vêm várias semanas vaganovas, hoje foi a Tati, né, Tati? Que vem há várias semanas vaganovas, que mandou mensagem. Abram a câmera, gente. Bora lá. Um sorrisão. Lembra que tem que esperar, tá? Espera. Hoje só tem 2 grupos. O povo foi embora. Aí. Muito bem, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu ou alguém da minha equipe do Mostra Dança, então pode mandar no WhatsApp do Mostra Dança ou no meu WhatsApp particular, tá tudo bem, tá? E eu espero ver vocês lá, se não for agora em um outro momento. Ok? Um beijo. Tchau, tchau.